Fala, turma do Memorizando a Pedagogia, estamos iniciando a nossa segunda aula de tendências pedagógicas. Hoje, iniciando aqui pelas progressistas. Na última aula, nós trabalhamos ali as liberais, as tendências liberais, e hoje nós vamos estudar sobre as progressistas. E vamos ver aqui as diferenças, delas, tá? Então, vem aqui comigo para nós aprendermos juntos e no final tem várias questões para nós resolvermos juntos agora mesmo. Mas vamos lá. Hoje nós vamos aprender sobre as progressistas. Nas progressistas nós temos três, são bem conhecidas. Nós temos a libertadora, nós temos a libertária e nós temos também a crítico social dos conteúdos. Beleza? Vamos lá. Começando aqui pela libertadora. Pedagogia libertadora. Ok? Pedagogia libertadora. A pedagogia libertadora é uma tendência progressista. Beleza? Então, quando se trata ali de libertadora, você vai lembrar, é progressista, que entende a educação como um ato político, e esse ato político aqui não é um ato político partidário, beleza? Voltado para a conscientização e transformação da realidade social do educando. Então, quando se trata de ato político, é nesse sentido mesmo, transformação da realidade social do educando. Você lembra que nas liberais não falavam sobre transformação, sobre conscientização, sobre mudar a realidade social dos educandos? Pois aqui nós já começamos falando sobre isso. E é exatamente por esse motivo que ela está no campo progressista. Beleza? Aqui, a educação ela não é neutra. Ela não é neutra. E não serve para manter a ordem social, a ordem social vigente, mas sim para questioná-la. Tá entendendo? Enquanto nas liberais eles mantinham a ordem social vigente, não queriam modificar, não queriam transformar, aqui o objetivo é questionar. Aqui o objetivo é não ser neutro, tá? Na pedagogia libertadora. Fundamentos importantes. Conhecida também, como a pedagogia libertadora, ela é conhecida como pedagogia da libertação, pedagogia problematizadora, tá? Porque trabalha essa questão da problematização, ok? Pedagogia da educação popular, tá? Forte crítica à educação bancária, que é exatamente essa educação aqui, onde o professor despeja conhecimento no aluno, Defesa de uma educação construída com o povo e para o povo. E quem é o autor-chave dessa tendência? Quando falar de pedagogia libertadora, você vai lembrar desse carinha aqui, Paulo Freire. Tá? Paulo Freire, Então é ele que trabalha exatamente a pedagogia libertadora, ok? O papel do professor, na pedagogia libertadora. O professor, ele atua como animador do processo educativo. Não deposita conhecimento, diferente daqui, que o professor está depositando conhecimento. Aqui não, o professor ele é um animador, aquele que estimula, que mobiliza, que busca ali o engajamento crítico, tá? Ele não deposita conhecimento, ele estimula o diálogo, a reflexão e a problematização. Então, quando na sua prova falar sobre o professor ser um animador que estimula o diálogo, a reflexão, a problematização, você vai lembrar de quê? Da pedagogia libertadora de Paulo Freire. Pedagogia libertadora de Paulo Freire. Beleza? Na pedagogia libertadora, o professor, ele é o animador, E animador aqui não é aquele que trabalha no sentido de trazer entretenimento, não, mas na mobilização e no engajamento crítico. Em mobilizar e engajar de forma crítica os alunos, os educandos. Beleza? Qual é o papel do aluno nesse caso? Nós já entendemos que o papel do professor é ser animador, é trabalhar de forma prática o diálogo, a reflexão, a problematização, não depositar conhecimento. Mas e o aluno, professor? Me diz aí. O aluno aqui, ele também é um sujeito ativo, não é um sujeito passivo. Participa criticamente do processo educativo. Olha aqui o aluno participando, criticamente do processo educativo. Você lembra disso na educação tradicional?
do aluno como um protagonista, do aluno trabalhando ali, atuando de forma crítica no processo educativo. Você não vai ver isso, mas na Libertadora nós vemos isso, beleza? Desenvolve a consciência crítica sobre a sua própria realidade. Ele tem esse pensamento crítico sobre a sua realidade. Você está vendo como já tem essa mudança de criticidade, de pensar para transformar, trabalhar a problematização. Então, tudo isso aqui está relacionado à tendência progressista, né? E, no caso aqui, em específico, de Paulo Freire, que é a pedagogia libertadora, tá bem? Que está dentro das progressistas. Vamos lá. Relação entre o professor e o aluno. Ela é horizontal, não é vertical, o professor em cima e o aluno embaixo. Pelo contrário, né? É uma relação de diálogo, é uma relação onde o professor escuta o aluno escuta o professor e ambos aprendem juntos, baseado no diálogo, no respeito mútuo. O professor e o aluno aprendem, que eu falei, eles aprendem juntos, mediados pelo conhecimento. O conhecimento, ele é o meio ali, né? Entre o aluno e o professor, porque o aluno traz o seu conhecimento prévio da sua realidade social, do seu contexto, de onde ele está inserido, e o professor ele também traz o seu conhecimento, e ambos aprendem juntos, tá? Então, quando se trata ali, qual é a tendência onde ambos aprendem juntos, de forma prática, mediado por meio do conhecimento, através do diálogo, do respeito, por meio de uma relação horizontal, dialógica. Você vai lembrar, é a Libertadora, é Paulo Freire. Beleza? Mas vamos continuar. Conteúdo e metodologia. Qual é o conteúdo e metodologia aqui? O conteúdo, pessoal, na visão de Paulo Freire, na visão libertadora, ele surge da realidade do aluno. Não é como na tendência tradicional, onde a realidade do aluno pouco importa. Não, a realidade do aluno, na Libertadora, ela é essencial. Ela faz parte do processo. Ela é necessária, tá? Trabalha-se com temas geradores, Essa palavrinha aqui é importantíssima, tá? Temas geradores. Quando se tratar de temas geradores, é a pedagogia libertadora, você vai lembrar disso. Metodologia é o diálogo, que a gente falou agora há pouco, né? A problematização, trazer para a mesa, trazer para a sala de aula, para o contexto ali, a problematização, os círculos de cultura, né? Ele rejeita a transmissão mecânica de conteúdos prontos, que é diferente lá, que é totalmente diferente daquilo que nós vimos no ensino tradicional. Paulo Freire, ele rejeitava isso de forma veemente, tá? Avaliação não é classificatória, não é classificatória. O foco está no processo de conscientização. Avalia-se a capacidade de reflexão crítica e participação. E a participação, então essa questão crítica, ela faz total diferença. E era isso que Paulo Freire ele trazia, tá? Promover o quê? Qual é o papel da escola? Olha só, promover a conscientização, estimular a leitura crítica do mundo, contribuir para a transformação das realidades sociais, diferente das outras que nós vimos anteriormente. A ideia aqui é transformar as relações sociais, é romper com as práticas autoritárias, tá? Aqui a educação não deposita o conteúdo, ela provoca, questiona e conscientiza. Fala em diálogo e transformação social, tá? Quando se tratar desses pontos aqui, você vai lembrar da pedagogia libertadora, tá bem? Libertadora está relacionado ao quê? A diálogo, problema e consciência. Diálogo, problematização e a consciência crítica. A consciência crítica. Tocou nesses pontos, é o quê? Pedagogia libertadora. De quem? Do nosso querido Paulo Freire. Tá, pessoal? Muito bacana. Mas vamos continuar aqui. Nós vimos agora a libertadora. E agora nós vamos para a libertária, que é diferente, tá?
tá? É diferente da libertadora. A libertadora é uma coisa, a libertária é outra. E você tem que ter cuidado para não confundir esses nomezinhos na hora da sua prova. A pedagogia libertária é uma tendência progressista também, né? Que defende a educação como prática de autonomia, autogestão e liberdade. Então aqui trabalha muito a questão da autonomia, da autogestão, da liberdade, rejeitando qualquer forma de autoridade, hierarquia ou burocratização. Falou em rejeitar autoridade, hierarquia, burocratização, pode ter certeza que é a pedagogia libertária, tá? Porque defende a educação como prática de autonomia, autogestão, liberdade, tá? Nesse sentido. Aqui, a transformação não é apenas individual, mas institucional e social, tá? Base ideológica, o anarquismo, que pregava muito isso, essa ideia, né, de não de não estar ali de joelhos diante do Estado, de não se curvar perante ali a burocratização, a hierarquia. Não é esse o objetivo. De se curvar perante alguma autoridade, não. O objetivo é exatamente o contrário, é rejeitar toda e qualquer forma de autoridade, hierarquia e burocratização. E o anarquismo, ele trabalhava isso. Centro do processo, grupo autogerido, né? O grupo mesmo, eles que se autogerem, né? Não tem ali uma diretriz de um órgão específico, o próprio grupo vai se organizando, vai se autogerindo, tá certo? A palavra-chave aqui para pedagogia libertária, autogestão, formação, o objetivo, a formação libertária, tá? O autor principal, Celestin Freinet, tá? Esse carinha aqui, ó, Celestin Freinet. Falou de pedagogia libertária, você vai lembrar Celestin Freinet. Rejeita a autoridade imposta pelo Estado e pelas instituições tradicionais. Exatamente isso que essa tendência libertária ela trabalha, tá certo? Qual é o papel do professor diante dessa tendência? Hein? Qual é o papel do professor aqui? O professor, ele é orientador, ele é catalisador das relações, certo? Aquele que estimula no sentido de orientar os alunos. Ele não exerce nenhuma autoridade, ele não é visto como uma autoridade suprema, não é isso, tá? Ele apenas orienta. Ele atua como um apoio ao grupo, não como um dirigente daquele determinado grupo, tá? Olha só, apoio e não como dirigente. Estimula o quê? A cooperação e a solidariedade. É exatamente esse o papel do professor. E o aluno, diante de tudo isso aqui, o aluno, ele é um ser livre, ativo, participa das decisões coletivas, olha aqui, ó, todos eles livres e atuando nas decisões coletivas, aprende a partir da vivência grupal, tá? Ou seja, do grupo, não é apenas uma pessoa, é sempre em grupo. O interesse do grupo orienta o processo educativo, ou seja, o que vai valer aqui é o interesse do grupo, não de um aluno específico, tá? A relação entre professor e aluno, ela é horizontal, anti-autoritária. O professor, ele não é uma autoridade máxima, pelo contrário, eles são anti-autoridade. Libertária é anti-autoritária, tá? Baseado em quê? Na cooperação. Todos participam da decisão. Você está vendo aqui que é sempre no plural, não no singular? É sempre o grupo, é sempre os alunos, não apenas o aluno, tá certo? Então, tem muito disso. Quando você lembrar dessas palavrinhas aqui, você vai recordar no dia da sua prova da pedagogia libertária. Beleza? Qual o conteúdo e a metodologia? Os conteúdos formais não são prioridade. Aquele conteúdo formal, né, conhecido ali no ensino tradicional, no ensino comum, ele aqui não é prioridade. Só se trabalha aquilo que tem uso prático e de interesse coletivo. Olha aqui, mais uma vez, o interesse coletivo predominando, tá certo? A metodologia, rodas de conversa, está vendo aqui, ó? Eles estão em uma roda de conversa. Vivências coletivas, autogestão, participação institucional, né, que são conselhos, assembleias, grêmios, aquele grêmio estudantil, vem exatamente desse contexto. As assembleias vêm exatamente desse contexto aqui, dessa metodologia, dessa tendência libertária,
Tá, pessoal? Tá dando para entender? Vocês estão conseguindo aí? Comenta aqui abaixo, é muito importante que você comente, tá? Mas vamos lá, avaliação. A avaliação aqui não é classificatória, não é centralizada. A avaliação ocorre na vivência do grupo, tá certo? Novamente aqui o grupo sempre ativo, né? O crescimento coletivo é mais importante do que resultados individuais, ou seja, o resultado lá nas tendências, no caso, liberais, sempre é o resultado individual, né? Seja emocional, seja cognitivo, seja em termos do trabalho, né? Mas aqui não, o crescimento coletivo é o que importa, tá? Ele é mais importante. O papel da escola, a instituição autogerida, ela mesmo tem essa facilidade de autogerir. Espaço de resistência à burocratização, não quer saber de burocratização, ter resistência a isso. Formação de sujeitos autônomos, solidários e cooperativos, tá? Vamos lá? Autônomos, solidários e cooperativos. Educação como prática de liberdade. É exatamente esse ponto aqui. Aqui não tem chefe, não tem hierarquia, não tem autoridade imposta. Tudo é decidido pelo grupo. Não tem um chefe, não tem uma hierarquia. Não. Se a questão falar em autogestão, pense em pedagogia libertária. Olha a nossa dica de ouro aqui, né? Se você, inclusive, quiser ter acesso a esse material, nós vamos deixar aqui no link da nossa bio por um valor bem acessível, só para ajudar a manter o nosso canal. Porque aqui está bem destrinchado, ó, pessoal, como vocês estão vendo aí, tá? Mas vamos lá. Libertária, né? A liberdade, autogestão, grupo. Essas palavrinhas são palavras-chave que, se cair na sua prova, você vai lembrar da tendência libertária, tá? Liberdade, autonomia e cooperação. Beleza? Então é isso. Agora nós vamos para crítico social dos conteúdos, ou histórico crítica, né? Histórico crítico, que trabalha ali de forma prática tanto José Carlos Libânio como Dermeval Saviani, que são inclusive brasileiros, né? E que têm as suas que trouxeram ali de forma muito prática as suas contribuições para a educação brasileira. Tá bem, pessoal? Vamos lá. Crítico social dos conteúdos. A pedagogia crítico-social dos conteúdos é uma tendência progressista, né? Nós vimos, que defende a importância do conteúdo escolar. O conteúdo escolar é importante? É sim, tá? Conteúdo escolar. Mas entendido de forma crítica, ou seja, não é disponibilizar o conteúdo por disponibilizar. Não é apenas trazer ali aquele determinado conteúdo, mas sem ter uma visão crítica. Pelo contrário, o objetivo é olhar aquele conteúdo e abordar aquele conteúdo com pensamento crítico, de forma crítica, tá? Histórica, não só crítica, histórica e vinculada à prática social do aluno. Deu para pegar aí? Crítico social dos conteúdos vai trabalhar exatamente isso. A forma crítica, né? O conteúdo com uma forma crítica, histórica e vinculada à prática social do aluno. Beleza? Então, quando lembrar de crítico social dos conteúdos, essas palavrinhas elas vão estar ali inclusas na questão e você precisa ter esse conhecimento. Aqui o conhecimento é visto como um instrumento de compreensão e transformação. Olha de novo, ó, transformação da realidade. Né? Por isso que ela está dentro da tendência progressista, porque o objetivo é exatamente a transformação da realidade. Por isso que o conteúdo escolar ele precisa ser entendido de forma crítica, histórica e vinculada à prática social do aluno. Para quê? Para haver uma transformação da realidade. Fundamentos importantes, né? Autores aqui, José Carlos Libânio e Dermeval Saviani. Tá? Centro do processo, mediação entre professor e aluno e conhecimento. Palavra-chave, conteúdo sistematizado. Falou em conteúdo sistematizado, você vai lembrar. Crítico social dos conteúdos. Tá? Objetivo, democratização do saber. Inclusive, essa tendência ela foi muito influenciada pelo materialismo histórico dialético de Marx. Aqui é Karl Marx, beleza? Eles se inspiraram exatamente em Karl Marx.
Qual é o papel do professor aqui nessa tendência, né, da crítica social dos conteúdos? O professor, ele é mediador indispensável. Ele domina o conteúdo que ensina, ele sabe o que ele está ensinando. Ele é responsável por organizar o ensino e garantir o acesso ao saber elaborado. Ou seja, ele é responsável por isso, por quê? Porque ele domina. E por ele dominar esse conteúdo, ele garante o acesso ao saber de forma elaborada. Beleza? Você está vendo aqui que tem uma diferença, né? Então é importante você saber disso. Papel do aluno. O aluno ele é um sujeito ativo, que apropria-se do conhecimento sistematizado. Olha de novo a palavrinha conhecimento sistematizado, tá? Utiliza o saber como instrumento e leitura crítica da realidade. Você está vendo esse aluno aqui, ó? Ele teve o conhecimento, preste atenção, ele teve o conhecimento dentro da sala de aula, por meio de um professor que domina o conteúdo e que organiza o ensino de forma prática, né? Por meio de um saber elaborado. Aí o que esse aluno está fazendo? Presta atenção aqui, que é muito importante. Ele está tendo uma leitura crítica da sua realidade. Olha aqui, você está vendo? Vou dar um zoom só para ver se você consegue enxergar melhor. Você vai conseguir enxergar. Olha só. Aqui ele está vendo a realidade social, a sua realidade social, a disparidade social, tá? E tudo isso é feito por meio de quê? Por meio da educação, através da tendência crítico-social dos conteúdos, que faz com que o aluno ele pense, ele, através do instrumento, né? Ele utiliza esse instrumento de leitura crítica da sua realidade, diferente das tendências liberais, que busca manter a ordem social vigente. Aqui não. O objetivo aqui é fazer uma leitura crítica da realidade, tá bem? Que é exatamente o que o aluno está fazendo. Relação entre o professor e o aluno, ela é horizontal, não tem autoritarismo, né? Os papéis dos alunos, eles são diferentes, do aluno e do professor, mas igualmente importantes. Ambos são importantes, tá? A relação é mediada pelo quê? Pelo conhecimento, tá? O conhecimento aqui, ele é importantíssimo. Conteúdos e metodologia. Os conteúdos socialmente produzidos, tá? Sociedade aqui. Historicamente construídos, vinculados o quê? À prática social, ao dia a dia, ao contexto social. Qual é a metodologia? A articulação entre teoria e prática. Trabalha o quê? A problematização do conteúdo. Então você vai lembrar, ó, a articulação entre teoria e prática, problematização do conteúdo, ensino intencional e sistematizado. Aí você vai lembrar aqui de crítico social dos conteúdos. Crítico social dos conteúdos, beleza? Avaliação do processo de apropriação do conhecimento. Considera a capacidade do aluno de compreender, analisar e aplicar criticamente os conteúdos. Tá vendo? É esse o intuito na avaliação, nessa tendência em específico. Buscar o quê? Buscar no aluno a sua capacidade de compreender, de analisar, de aplicar criticamente os conteúdos. Tá bem? Não se limita à memorização mecânica, jamais, de forma alguma. Tá? O papel da escola, difusão do conhecimento sistematizado, de novo a palavrinha sistematizada aqui, ó. Democratização do saber, formação crítica dos estudantes, né? Esse pensamento, essa consciência crítica, participação ativa na democratização da sociedade. Tá? Aqui o conteúdo importa, mas não é qualquer conteúdo, é o conhecimento vivo, crítico e ligado à prática social. Tá? Não basta ser um conteúdo por simplesmente ser, é um conteúdo que precisa ter um conhecimento vivo, crítico e ligado ali à prática social. Sem professor mediador, essa pedagogia não acontece. Então aqui o professor também é mediador. Tá? Não confunda. Crítico social dos conteúdos é Libânio, histórico crítico é Dermeval Saviani, tá? Mas a essência é muito parecida, tem muita similaridade aqui, tá bem, pessoal? Vamos aqui resolver umas questões? Quero ver se você está afiado mesmo aí
está de fato dominando aí as questões. Separei algumas questões para nós resolvermos agora mesmo. Vamos lá, iniciando aqui pela questão de número 1, tá? As tendências pedagógicas foram classificadas em liberais e progressistas. Lembra disso? Quem assistiu a primeira aula lembra, tá? Liberais e progressistas. Show! Utilizando como critério a posição que adotam em relação às condicionantes sociopolíticas da escola. Diante dessa afirmação, analise as proposições quanto à pedagogia liberal. Então ele quer saber com relação à pedagogia liberal. Liberal é diferente de libertária e libertadora. Liberal está relacionado ali ao sistema capitalista, à questão econômica, tá certo? A manter a ordem social vigente. É exatamente isso. Então vamos lá, mas vamos ler aqui. Número 1. O termo liberal tem um sentido de avançado, democrático e aberto. É exatamente isso. A pedagogia liberal, ela trabalha isso? O termo liberal tem um sentido de avançar, democrático e aberto? Eu não sei não. Eu acredito que essa aqui está incorreta, porque não é isso que eles trabalham, tá? Não é isso que eles trabalham, não é essa a ênfase na sua tendência. A tendência liberal não tem essa ênfase, tá bem? Nem muito menos esse termo liberal aqui, ó. O termo liberal é no sentido capitalista, como eu falei, tá? No sentido capitalista. Vamos lá. A doutrina liberal apareceu como justificação do sistema capitalista, que ao defender a predominância da liberdade, dos interesses individuais da sociedade, gostei aqui, interesses individuais na sociedade, estabeleceu uma forma de organização social baseada na propriedade privada. Eles valorizam sim a questão da propriedade privada, a doutrina liberal, dos meios de produção. A questão dos meios de produção também está vinculada. Então, essa aqui está ok. Então, vamos lá. Onde tiver aqui 2, a gente já fica ligado. Então, a gente já elimina essas outras aqui e vamos focar nessas A, C e E. A, C e E. Beleza? Mas vamos lá. A pedagogia liberal é uma manifestação própria da sociedade de classes. Quando se tratar de sociedade de classes, nós vamos lembrar um pouquinho de Karl Marx. E aí nós lembramos também que, no caso, o nosso querido Libânio, até Paulo Freire também se inspirou muito na sua teoria, né, de Karl Marx. Então, a pedagogia liberal é sim uma manifestação própria da sociedade de classes, que é exatamente essa divisão, né, de manter a ordem social vigente, de não ter mudanças, de não ter formar alunos que criticam, tá, que querem mudanças. Não, o objetivo é manter a ordem social vigente dessa sociedade de classes. E a pedagogia liberal é exatamente uma manifestação própria dessa sociedade. Então aqui, tanto o número 2 como o número 3, ele está corretíssimo, tá? Então vamos ver aqui qual é o nosso item correto. Nosso item correto aqui no caso, 2 e 3, é o item A. Beleza? Deu para entender aí? Muito bacana, né? Mas é o nosso item A. Vamos continuar aqui. Questão de número 2. As tendências pedagógicas progressistas, aqui nós já estamos falando das progressistas, aqui foi liberais e aqui é progressistas, analisam de forma crítica as realidades sociais, cuja educação possibilita a compreensão da realidade histórico-social, explicando o papel do sujeito como um ser que constrói sua realidade. Tá? Ela assume um caráter pedagógico e político ao mesmo tempo. Tá? Caráter pedagógico e político ao mesmo tempo. Nós vimos isso aqui na nossa aula. Sobre as tendências,
Sobre as tendências pedagógicas progressistas, assinale a alternativa correta. Tá? Quais são? O que é que ele quer saber aqui? Quais são as as tendências progressistas? Item A, libertadora, tradicional e crítico social dos conteúdos. Item B, libertadora, tecnicista e crítico social dos conteúdos. Item C, libertadora, libertária e crítico social dos conteúdos. Item D, libertadora, libertária e renovada. Item E, renovada, libertária e crítico social dos conteúdos. E aí, qual o item que você acredita que está correto? Hein? No caso, o nosso item correto aqui, quando se trata de progressistas, nós vimos isso agora há pouco, tá, pessoal? Quais são? No caso, a libertadora, a libertária e a crítico social dos conteúdos. Progressistas libertadora de Paulo Freire, a libertária de Freinet, tá? E a crítico social dos conteúdos, que é de Libânio, ou histórico crítico, né? Que é ali de Demerval Saviani. Mas aqui no caso, o nosso item correto é o item C, tá? O item C, libertadora, libertária e crítico social dos conteúdos. Item C. Essa aqui tá boa, né? Tá de boa. Bem bacana, né? Vamos lá. Questão de número 3. Questão de número 3. O professor Marcos, ao ensinar geografia com os alunos do ensino fundamental em uma comunidade rural, utiliza a realidade local como ponto de partida para a aprendizagem. Ele questiona os alunos sobre suas condições de vida e identifica o acesso à água como tema central. Durante a aula, promove discussões em grupo, usa mapas e imagens para situar a comunidade em relação a recursos hídricos e infraestruturas. E relaciona o tema conteúdos de geografia, como bacias hidrográficas e políticas públicas. Atuando como mediador, incentiva o protagonismo dos alunos, que sugerem soluções, incluindo um abaixo-assinado à prefeitura, para melhorias na comunidade. Esse professor adota que tipo de postura? Baseado nas tendências pedagógicas de Saviani. Tá? Item A. Tendência tradicional, pois objetiva aprender os conteúdos sem alterar a realidade local. É exatamente isso. Ele não quer alterar a realidade local com os alunos, pelo contrário, eles querem transformar a realidade local, né? Como nós lemos aqui. Então, esse item A já corta. Item B, tendência libertadora, pois visa a conscientização e a transformação social. Opa, essa aqui tá bacana. Eu gostei do item B, tá? Até agora é a que mais se encaixa aqui na nossa questão de número 3. Item C, tendência tecnicista, pois visa a formação do trabalhador para o mercado de trabalho. Você viu alguma coisa relacionada a isso aqui? Eu não vi. Então essa aqui a gente já corta também, tá? Não faz parte, não é o caso. Tendência renovada não diretiva, pois visa orientar a aprendizagem. Não é o caso. Não é o caso mesmo. Aqui nós não estamos falando da renovada não diretiva. A renovada não diretiva, ela quer manter a ordem social vigente. Ela não quer criar um senso crítico dos alunos. Ela não quer que haja a transformação. Ela quer que haja a continuação do jeito que está. Então, o nosso item correto é o item B. Esse é o item da nossa questão. Beleza? Vamos lá. Questão de número 4. O trabalho de coordenação pedagógica em instituições de ensino superior demanda ações próximas do corpo docente para a sua formação continuada. Nessas ações é importante auxiliar o docente a refletir sobre tendências pedagógicas que ele prioriza no processo de ensino-aprendizagem, a fim de que, questionando, possa transformá-las em funções do maior protagonismo dos estudantes. Dentre as principais tendências pedagógicas sistematizadas por Lucchesi, abre parênteses 1994, fecha parênteses aqui ele colocou, no caso,
relacionada à obra de Luquez, né? Assinale a alternativa que apresenta a abordagem que pressupõe a participação protagonista, libertadora e emancipatória dos estudantes. Então ele quer saber exatamente isso. Assinale aqui a alternativa que aborda esse ponto, né? A participação protagonista, libertadora e emancipatória dos estudantes. Vamos lá ver os itens aqui. Item A, tradicional, que consiste na formação moral e intelectual dos estudantes para assumir a sua função na sociedade. Negativo, não é essa. Se a gente está falando aqui de emancipação, de participação do aluno como protagonista, né? De atuar ali no contexto da tendência libertadora. Não é essa, com certeza. Tecnicista, que atua como modeladora do comportamento dos estudantes? De forma alguma, não é essa. Claro que não. Crítico social dos conteúdos, que prioriza a análise crítica e transformadora da realidade. Opa, tá bacana, hein? Tá bacana. Essa aqui eu gostei. Eu tô acreditando que é o item C. Mas vamos ter calma. Vamos ver aqui o item D. Diretiva, você lembra da diretiva? Que motiva os estudantes a perseguirem objetivos escolares. É essa aqui, será? Não é essa, pessoal. Olha, vamos ver aqui de novo. Ó. Assinale a alternativa que apresenta a abordagem que pressupõe a participação protagonista, libertadora e emancipatória dos estudantes. A que mais se encaixa aqui é o item C, crítico social dos conteúdos, que prioriza a análise crítica e transformadora da realidade. Tá? Então aqui no caso é o nosso item C. Não é o item D, é o nosso item C. Beleza? Mas vamos continuar aqui. Preparei muitas questões aqui para a gente resolver. Sabe por quê? Porque eu estou sentindo que todo mundo que está aqui me assistindo nessa aula vai dar um show no dia da prova. Vai dar um show, com certeza. Então, vamos aqui resolver mais questões. As tendências pedagógicas, renovada progressivista e renovada não diretiva, tá? Progressivista e renovada não diretiva, que tem as suas diferenças. Nós sabemos muito bem que tem as suas diferenças. Embora as derivadas da mesma matriz, que seja escola nova, seguiram diferentes concepções sobre o papel do professor, do aluno e do processo de ensino-aprendizagem. Tendo por fundamento as características dessas duas abordagens, julgue as distinções feitas abaixo. Vamos lá. A tendência renovada progressivista valoriza a tendência renovada progressivista valoriza a liberdade e a autonomia do aluno, priorizando suas necessidades pessoais e emocionais. Enquanto a tendência renovada não diretiva enfatiza a aprendizagem ativa e social, baseada na interação e na resolução de problemas. Esse aqui é o nosso número 1, tá? É exatamente isso mesmo que enfatiza, no caso aqui, tanto a progressivista e a renovada não diretiva? Não sei não, hein? Eu acho que não, tá? Eu acho que aqui não é o caso. Quem assistiu a nossa aula, a nossa primeira aula já está por dentro. Mas vamos ter calma, vamos ter paciência aqui, né? Deixa eu só colocar aqui para não confundir vocês, mas vamos ter calma. Enquanto a tendência renovada progressivista mantém o professor como mediador, progressivista, mantém o professor como mediador da aprendizagem, organizando conteúdos e propondo desafios, a tendência renovada não diretiva reduz a intervenção docente ao mínimo, pois entende a aprendizagem como algo que deve ocorrer de forma espontânea e motivada intrinsecamente, tá? Essa aqui tá bacana, porque a não diretiva trabalha exatamente isso, tá? A renovada progressivista mantém um professor como mediador, sim, eu lembro disso, da aprendizagem, organizando os conteúdos e propondo desafios. Exatamente. Essa aqui tá bacana, eu gostei. Então, onde tiver 2, a gente já fica por dentro, ó. Pode ser uma dessas, tá? Opa, e essa aqui também. Então, a gente já corta aqui meio que... A primeira não é, pessoal, tá? A primeira não é. Vamos cortar aqui onde tiver 1.
Vamos cortar aqui que a gente não se confunde, né? Ó, onde tiver um. Então, estou entre B e E. Mas vamos ter calma, vamos ter calma. Diferentemente, terceiro ponto, da tendência renovada progressivista, que concebe a escola como espaço de formação social e desenvolvimento coletivo, a tendência renovada não diretiva adota uma perspectiva mais individualista, centrando-se no bem-estar emocional do aluno e em sua autorrealização. Exatamente. O 3 está corretíssimo, tá? O 3 está corretíssimo. Então, o 2 e o 3 aqui a gente já sabe que tá show, tá passando, tá valendo a pena. Vamos lá, vamos para o quarto. Embora as tendências rejeitem métodos tradicionais, isso é verdade, e enfatizem a aprendizagem significativa, também é verdade, a tendência renovada progressivista busca equilibrar a orientação do professor e a participação do aluno. Enquanto a tendência renovada não diretiva defende o ensino baseado exclusivamente na livre expressão e na autodescoberta. Eu sei que às vezes a gente fala assim, olha, sempre que tiver exclusivamente, somente, apenas, a gente tem que ficar por dentro, tem que ter uma atenção ainda maior, porque nem sempre aquele item está correto. Normalmente vai estar, mas nesse caso aqui ele está correto, porque o item é exatamente esse mesmo. Da não diretiva, né? Defende o ensino baseado exclusivamente na livre expressão e na autodescoberta. Você lembra da questão de focar no interior do homem, de preparar ele de forma emocional, tá certo? Na sua autodescoberta. Isso aqui é exatamente o que trata a não diretiva, tá? Muito importante. E também no início aqui da renovada progressivista, que busca equilibrar a orientação do professor e a participação do aluno dentro da sala de aula. Então, no caso aqui, essa também está correta, tá? Então, o nosso item é 2, 3 e 5. Tem algum assim aqui? Vamos ver, olha só, é o item E, 2, 3 e 5, tá? 2, 3 e 5. Mas vamos lá, vamos agora para a questão de número 6. Com base nas características da escola liberal tecnicista. Analise as assertivas abaixo. Então ele quer saber aqui da tecnicista. Vocês lembram da tecnicista, né? A questão da mão de obra, a questão de preparar os alunos exatamente para o mercado de trabalho. Visa a transformação social. Bacana. Visa a transformação social. Utilizando a educação como meio para questionar e alterar a ordem social vigente. É esse o objetivo? Usando a educação para questionar e alterar a ordem social vigente? Claro que não. É óbvio que não. Eles não querem questionar, eles não querem mudar, eles não querem modificar a ordem social vigente, querem que continue como está, tá? Não é esse o objetivo da escola liberal tecnicista, beleza? A principal preocupação é formar indivíduos competentes. A principal preocupação é formar indivíduos competentes para o mercado de trabalho, sem o foco nas mudanças sociais. Gostei. Essa aqui já está mais que certa. 3. Rejeita a tecnologia comportamental, buscando métodos tradicionais de ensino que não se articulam com o sistema produtivo. Como assim, cara? Seu objetivo é exatamente esse. Está ali alinhado à tecnologia comportamental. Ele não é que ele não rejeite, pelo contrário, ele abraça a tecnologia comportamental. Ele apoia a ideia da tecnologia comportamental, ele não rejeita. Então essa aqui está incorreta. Está incorretíssima. Buscando métodos tradicionais de ensino que não se articulam com o sistema produtivo, se a ideia é ter essa articulação com o sistema produtivo, porque se não produzir, não existe essa tendência tecnicista, então ele tem que produzir mesmo. Então, o nosso item correto é apenas o item 2. Então, no caso, é o item B. Aqui no caso, né? Apenas o item B. Fechou? Agora vamos aqui resolver essa questão de número 7. Tá? Da nossa FGV. Olha só.
Avalie as tendências pedagógicas listadas a seguir. Se elas estão corretamente descritas, tá? Vamos lá. Tendência liberal tecnicista. Organiza a aprendizagem para a aquisição de conhecimentos úteis ao aperfeiçoamento da ordem social vigente, com interesse em produzir indivíduos competentes para o mercado de trabalho. Exatamente isso, a tendência liberal tecnicista. Isso mesmo, ele acabou de resumir aqui um pouco da tendência liberal tecnicista. Exatamente isso. Vamos lá. A tendência progressista libertadora. A aprendizagem é mediada pela apreensão da realidade, que potencializa a transformação social pela tomada de consciência e criticidade do educando, relacionada ao contexto vivido. Exatamente isso, tá? Tendência progressista libertadora, ela trata exatamente desse ponto aqui. Então, ela também está correta. A tendência libertária, questionadora do status quo, né, que é aquela que ela não se rende a nenhum sistema, ela não se rende ao Estado, ela não se rende às burocracias. Lembra que a gente estudou sobre isso? Tendência libertária, vamos lá. Questionadora do status quo. A escola tem como objetivo a transformação libertária autogestionária dos sujeitos, portanto, impulsiona a criação de coletivos como princípio do trabalho político pedagógico, proporcionando espaços de participação para a atuação dos diversos grupos. Está certíssima. Então, o nosso item correto todos os três estão corretos. Então, é 1, 2 e 3. É o item A. Beleza? Deixa eu colocar aqui direitinho para não dar erro. Item A. É o nosso item corretíssimo. Já vamos encerrar aqui, falta só 3 questões, mas vamos continuar aqui, ó. Olha só. Questão de número 8. A respeito da tendência pedagógica crítico-social dos conteúdos, marcar C para as afirmativas certas e E para as erradas. E após assinalar a alternativa que apresenta a sequência correta, tá? Segundo a pedagogia, a tendência pedagógica crítico-social dos conteúdos. Lembra? Que é de Libânio, tá? O papel do professor é auxiliar o aluno e colocá-lo em condições para que, partindo das suas necessidades e estimulando os seus interesses, possa buscar por si mesmo conhecimentos e experiências. Você lembra de nós termos visto isso na tendência crítico-social dos conteúdos? Não, não é esse o objetivo, tá? Tá até bonitinho aqui esse item, mas não é esse. Então essa aqui está incorreta. Beleza? Vamos lá. Paulo Freire é o principal representante dessa tendência, utilizando métodos dialógicos a partir de temas geradores extraídos da problematização da vida dos estudantes. Errado. Por que está errado? Porque não é Paulo Freire, é José Carlos Libânio. Tá? Crítico social dos conteúdos, você vai lembrar, José Carlos Libânio. Vamos lá. Surgiu como objetivo de formular propostas e desenvolver estudos no sentido de tornar possível uma escola articulada com os interesses concretos do povo. Legal, bacana, exatamente. Nessa tendência didática, olha só didática, viu? Palavrinha didática sempre está relacionada ali a José Carlos Libânio. O professor tem a atribuição de mediador do conhecimento. Então, essa sim está correta. Então, o nosso item correto é o item B. C. Ok? Fechou? Vamos lá. Questão de número 9. A pedagogia histórico-crítica proposta por Demer Vassalviani, né, que também está relacionada ali, muito parecido com a crítico social dos conteúdos de José Carlos Libânio, defende que o ensino deve ser neutro, sem interferência da realidade social dos alunos? Incorretíssimo. Claro que não. Não deve ser neutro, tá? Pelo contrário, ele deve ter sim uma posição. Item B. O aprendizado deve ocorrer exclusivamente por meio da repetição e da memória, que não é nem tendência tradicional, então não é essa, tá? É a pedagogia histórico-crítica. O conhecimento é transmitido apenas por meio de métodos tradicionais, sem a participação ativa dos alunos. Claro que não. Item D. A educação deve partir da prática social dos alunos, visando a transformação da realidade através do conhecimento. Opa!
Isso aqui está mais do que certa. Através do conhecimento crítico. Tá aqui, tanto é que o nome é Pedagogia Histórico-Crítica, tá? Então essa aqui estava de boa, né, galera? Mas vamos lá. Questão de número 10. Em uma escola comunitária, os professores desenvolvem projetos colaborativos que envolvem os estudantes, suas famílias e comunidade local para discutir e solucionar problemas reais, como questões ambientais e de cidadania. Essa prática pedagógica reflete qual concepção? Pedagogia direcionada? Não. Pedagogia tecnicista? Não. Pedagogia libertadora? Opa, gostei, hein? Essa aqui tá bacana. Pedagogia naturalista? Nós nem vimos isso, nem existe nesse contexto específico das tendências que normalmente caem muito em concursos públicos, não é o caso. Pedagogia tradicional? Também não, tá? Não é essa também. Então, nosso item correto é o item C, pedagogia libertadora, tá? É o que mais se encaixa aqui, ó. Vamos refletir aqui, ó. Em uma escola comunitária, os professores desenvolvem projetos colaborativos que envolvem os estudantes, suas famílias, comunidade local, para discutir soluções e problemas reais, como questões ambientais, de cidadania. Essa prática pedagógica reflete a qual concepção? No caso, a libertadora. Talvez se você não sabe, se você não estudou aqui com o Memorizando a Pedagogia, você vai dizer que era naturalista, que está relacionado à natureza, né? Porque eles falam de questões ambientais, enfim. E claro que não. No caso aqui é o item C. No nosso material nós temos o nosso gabarito, ó, inclusive a última questão também está correta. Se você quiser ter acesso a esse material, é só acessar o link na nossa descrição e você vai ter acesso. Eu também vou deixar aqui as nossas redes sociais, nós temos o Instagram, nós temos o TikTok, para você nos acompanhar, nós estamos sempre trazendo novidades e muito obrigado pela sua participação em mais uma aula. Até a próxima, tchau, tchau pessoal!